Nessa aula vamos aprender a criar ambientes 3D inteiros a partir de simples fotografias. Para fazer isso, vamos usar o Camera Map. Essa técnica permite projetar uma imagem 2D sobre uma geometria 3D simples, recriando a cena de forma tridimensional. Depois podemos adicionar movimentos de câmera, inserir novos elementos e até modificar a iluminação de um cenário. É perfeito para recriar locações ou apagar elementos indesejados de uma cena. Preparados para transformar fotos em mundos 3D? Então bora mapear! Nessa aula eu vou apresentar para vocês duas ferramentas que eu ainda não tinha utilizado nesse curso. A primeira é o F-Spy. Você pode digitar lá no Google FSPY, certo? Ele é um complemento para o Blender, que é a outra ferramenta que eu vou utilizar pela primeira vez nesse curso aqui com vocês. Então, para que vai servir aqui o F-Spy? Eu vou abrir aqui uma imagem para poder explicar melhor como é que a gente vai trabalhar. Então, vou aqui no menu File, vou clicar aqui Open Image, vou selecionar aqui essa imagem, tá? Que é uma imagem aqui de um corredor do hospital. Vou clicar aqui nessa opção para desmarcar aqui o DIN Image, que é para vocês poderem visualizar melhor. Bem, essa imagem aqui, ó, como vocês podem ver, uma imagem de corredor do hospital, então eu estou justamente criando uma situação onde você precisa gravar alguma coisa dentro de um corredor do hospital, sei lá, precisa ser dentro de um hospital específico, certo? E nesse caso, para você fazer a cenografia, talvez não ficasse tão convincente. E como é um hospital de verdade, digamos assim, é interessante que você não tivesse que expor equipe, atores, tudo isso, sem falar que com certeza ia ser problema gravar dentro de um hospital de verdade, principalmente sendo um hospital específico que você precisasse. Então, nesse caso, essa alternativa da gente construir essa cena em 3D e poder trabalhar como se fosse uma câmera virtualmente dentro desse set, acaba sendo uma alternativa bastante interessante. Uma outra coisa que você também consegue fazer é que, se você faz utilizando essa técnica, caso você precise, por exemplo, seja um material de ficção científica, por exemplo, que você precisa colocar algum elemento de 3D andando por dentro desse corredor, seja lá o que for, você já vai ter as informações de sombra, de reflexo, de tudo isso para poder combinar com o restante da imagem de uma forma muito mais integrada, certo? E também vai servir para o que a gente vai ver na próxima aula, que é a parte dos passes de render, né? Que é justamente essa possibilidade de você poder separar sombra, reflexo, luz indireta, luz direta, etc., para poder fazer uma boa composição. Então, sem me alongar mais, vamos lá ensinar para vocês como é que a gente vai trabalhar com esse complemento, né, que é o F-Spy, e de que forma que ele vai ajudar a gente em todo esse processo. A principal função aqui do F-Spy, eu vou voltar a clicar aqui nesse modo de DIN Image, como vocês estão vendo, ele coloca a imagem um pouco mais escura para que essas linhas aqui, elas se destaquem um pouco melhor. Então, a principal função do F-Spy é tentar identificar características da câmera que fez a imagem. O ideal, com certeza, é você anotar tudo isso. Se foi você que gerou essa foto, por exemplo, então você vai ter as informações no metadados da imagem, mas também é interessante que você anote, tipo, qual foi a lente que você utilizou, qual foi a abertura, qual a distância do ponto que você estava para fotografar em relação a um objeto específico na sua cena, medir, né, alguns objetos na cena, tá? Verificar onde é que eram os pontos de luz e tudo isso. Então, quanto mais informações você pegar do local, né, da locação, melhor. Mas se você, como é o meu caso aqui, precisou pegar uma imagem que não era sua, então você vai ter que descobrir qual era a câmera, qual era a lente e uma série de outras informações. E para isso é onde entra aqui o F-Spy. Ele usa um recurso bastante simples, que é o recurso de identificar o ponto de fuga em uma imagem, para a partir disso conseguir determinar essas características da lente e até mesmo do sensor da câmera. Então eu vou fazer o seguinte, aqui ó, eu tenho linhas verdes, né, que são essas aqui, ó, e tenho também linhas vermelhas, que correspondem então aos eixos Y e X desse indicador, né, desse cursor aqui, ó. Só que nesse caso também existe a linha azul, né, que seria a linha Z. No caso do Blender, se a gente der uma olhadinha lá, ó, o eixo dele funciona assim, o eixo Z é o eixo para cima, o eixo Y aqui está no sentido da profundidade, ou seja, da distância em relação à câmera. Se você movimentar aqui, ó, você vai ver que em relação à câmera,
o eixo Y ele fica mais perto ou mais longe do observador, digamos assim. E o eixo X ele vai se corresponder ao eixo da horizontal, certo? Então você vai ter o eixo vertical sendo Z, o eixo horizontal como sendo X e o eixo da profundidade sendo o Y. No caso do Blender é assim que funciona. Então, lá no FSPy eu tenho aqui essa imagem, como eu mostrei para vocês, e essa imagem ela não tem informações muito claras, por exemplo, das linhas horizontais. Esse piso aqui não é como se fosse um piso de cerâmica, onde as linhas são muito bem marcadas. O que é que eu tenho bem claro nessa imagem? Eu tenho as linhas de profundidade, né, que são indicadas aqui tanto pelo teto quanto aqui pelo chão, né? Então essas linhas de perspectiva elas estão muito bem definidas. Então a gente está percebendo que essas linhas elas vão todas se encontrar lá no ponto que a gente chama de ponto de fuga, certo? Então essa linha, como eu falei, da profundidade, né, do eixo Y, ela está bem demarcada. E eu também tenho linhas verticais, ó, essas linhas aqui das portas, das janelas, certo? Até mesmo desse detalhe aqui na parede, né, são linhas verticais muito bem marcadas. Ou até mesmo das lixeiras, do extintor, enfim, tem uma série de linhas verticais aqui que estão muito bem marcadas. Então eu vou aproveitar essas duas características, as linhas Y, né, que são as linhas de profundidade, que nessa imagem estão bem definidas, e as linhas verticais. Então eu não vou usar o X, eu vou utilizar então aqui o eixo Z para cima, no caso eu vou colocar aqui para ele, no caso Z é o menos Z, e vou usar também a informação de profundidade, que no caso seria o Y, tá? Eu vou voltar a escurecer a imagem para a gente poder visualizar um pouco melhor. E para utilizar aqui o FSPy é muito simples, você só tem que posicionar essas linhas aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou posicionar essa linha verde, que é a linha da profundidade, mais ou menos nesse alinhamento aqui, né? Também vou fazer isso aqui em relação a esse outro lado, tá? Estou posicionando aqui essas linhas. À medida que a gente vai posicionando essa linha, ele vai começando a orientar aqui o cursor. E as linhas verticais, então, por exemplo, eu vou colocar uma linha vertical aqui, demarcando aqui essa parte da parede, essa linhazinha aqui. Se você não está visualizando bem, não se preocupe, eu vou mostrar uma técnica aqui que permite que a gente visualize bem melhor. Só estou colocando grosseiramente aqui, mais ou menos, o posicionamento dessas linhas. Então, ó, eu coloquei, ó, e agora eu vou mostrar, vou calibrar para ficar certinho, ó, mas vocês já estão vendo que essas linhas aqui, ó, elas estão caminhando em direção ao ponto de fuga. Também aqui, ó, a minha linha vertical eu coloquei aqui já mais ou menos com a indicação, e com isso a gente já percebe, ó, que esse cursor ele já está começando a ficar mais bem orientado. Mas para a gente ter certeza de que ele está certinho, que ele está colocado realmente na posição correta, existe um macete aqui, ó. Você mantém pressionado a tecla Shift enquanto clica no ponto, ó. E aí você vai ver que ele aparece tipo com uma lupa, onde a gente pode ver certinho onde é a linha. Então eu vou posicionar certinho em cima dessa linha aqui, ó. Vou também segurar Shift aqui, ó, clicar, ó, e vou colocar ele certinho em cima da linha, para ter certeza de que esse ponto está bem preciso, tá? Estou colocando aqui pelo pezinho do rodapé. Quanto melhor for a qualidade da imagem, né, melhor fica de fazer isso. Essa imagem não está com qualidade excepcional não, mas foi a melhor imagem que eu consegui aqui do corredor do hospital para a gente trabalhar. E vou fazer o mesmo aqui também em relação às imagens, as linhas, né, verticais. Eu vou também aplicar, vou colocar certinho aqui no cantinho da porta, também aqui embaixo, para ter certeza que está bem alinhado, ó, essa linha aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo. Pronto. Também vou conferir essa outra aqui, ó. Eu tenho essa linha aqui, ó. Vou colocar ela certinha aqui nessa linha, também embaixo. Pronto. Agora que está tudo certinho, o que é que a gente vai fazer? Eu vou puxar aqui, ó, esse guia, vou puxar aqui esse box. Esse box é bom porque você pode movimentar esse box e conferir se todas as linhas estão batendo certinho. Por exemplo, aqui, ó, as linhas do teto, ó. Vamos dar uma olhada, ó. Tanto de um lado quanto do outro, ó, vocês podem ver que ela está batendo certinho, ó. A gente consegue visualizar que a inclinação da linha está certinho. No chão também, ó. Dá uma olhada aqui, ó. O chão também bateu do lado, do outro lado. Na porta, ó. Nas janelas também, ó. Certinho as linhas aqui, ó. Estão batendo todas perfeitas. Então, ó, tem os corrimões aqui, ó. Tanto de um lado quanto do outro. Pronto. Então eu vi que tá correta aqui a minha perspectiva, né? Então ele provavelmente encontrou aqui o ângulo correto em relação a essa lente que foi utilizada. Só falta dois passozinhos aqui, ó. O primeiro eu vou determinar então a origem. Então para isso eu vou deixar aqui no modo mesmo off e vou posicionar esse pontinho aqui, ó,
num ponto que seja um ponto fácil de eu identificar quando eu começar a modelar essa minha cena. Então, ó, vou segurar a tecla Shift, né, para aparecer aquele zoom, e eu vou colocar aqui, ó, bem no pezinho dessa porta, tá? E assim eu vou ter certeza de que esse é um bom ponto para a gente começar. Posso até aproximar mais, eu não tinha mostrado aqui no zoom, mas eu posso aproximar um pouquinho mais para ter certeza de que essa linha está bem certinha aqui no cantinho da porta, tá? Beleza. Pronto, posicionei ali. Uma outra coisa que também é muito importante é que a gente tenha alguma referência de medida. Como eu falei, essa foto não é minha, não foi eu que produzi, mas ela estava disponível para a gente utilizar. E eu preciso pegar alguma referência de medida, né, de tamanho. Então, ó, aqui onde tem referência de distância, eu vou escolher um objeto que eu tenha pelo menos uma boa referência. Então, a altura de portas, a altura das portas, ela é relativamente padronizada. Então, dá para confiar que essa porta tem mais de 2 metros, acredito que deve ser em torno de 2,20 metros. Então, eu vou usar essa medida, porque assim ele vai calcular todas as outras em função dessa. Se der uma diferençazinha de alguns centímetros para lá ou para cá, não tem problema, porque eu não vou precisar trabalhar com uma medida tão exata, mas já é uma boa orientação para a gente começar. Então, eu vou clicar aqui, né, na medida, né, melhor dizendo, aqui, ó, e vou colocar aqui para medir em relação a um eixo que seja conhecido. Nesse caso aqui, meu eixo azul, né, meu eixo Z, porque aí eu vou pegar esses cursorzinhos que tem aqui, ó, e eu vou colocar eles certinho no ponto onde eu quero. Então, ó, novamente, eu seguro a tecla Shift, vou colocar aqui, ó, bem na altura da porta, eu coloquei aqui, ó, e na parte de baixo também a mesma coisa, vou segurar a tecla Shift e colocar bem onde começa a porta. Pronto, ó. Então, ó, essa medida aqui eu vou escrever quanto é que ela é, ó. Então, vou colocar aqui, ó, 2,2, tá? 2,2, então 2,2 metros, ou seja, 2,20 metros. Então, agora eu determinei que a minha modelagem vai começar a partir desse ponto, que é esse cantinho dessa porta, que essa porta tem 2,20 metros, aqui seria o meu eixo Y, aqui meu eixo Z, e portanto meu eixo X estaria aqui na horizontal. Tudo certinho aqui, ó. Só vou fazer o seguinte, ó. A partir dessas informações, ele conseguiu identificar as características. Então, por exemplo, essa imagem ela tem 2.840 pixels de largura por 2.160 de altura. Essa informação vai ser útil mais tarde, daqui a pouco. E ele conseguiu identificar algumas características em relação aos ângulos aqui, ó, do campo de visão, né? Então são 55 graus na horizontal, 33 graus na vertical. Colocou, e a partir disso daí ele conseguiu identificar certinho, considerando que esse ponto é o ponto 00, aonde exatamente a câmera que foi feita essa foto, ela estava. Ele conseguiu identificar exatamente a posição onde estava essa câmera e também conseguiu identificar algumas características, né, em relação à lente. E então ele vai exportar essas características lá para o Blender, vai criar a câmera e já vai posicionar o cenário para a gente poder modelar. Isso vai dar uma vantagem enorme na hora da gente fazer o nosso trabalho. Então, ó, vou aqui no menu File, vou escolher então a opção de salvar, certo? Vou dar um nome para esse projeto aqui, porque esse projeto do FSpy é o que a gente vai importar lá no Blender, tá? Então vou chamar isso aqui de corredor hospital. Pronto, esse aqui vai ser o nome do meu projetozinho. Esse aqui é o nome da imagem, tá? Mas tanto faz, vou deixar aqui esse nome. Quando clicar, ele vai salvar um arquivo de extensão FSPY, né, do FSpy. Tudo que eu precisava aqui eu já terminei, vou fechar. Estou aqui com o meu Blender aberto, eu estou com uma cena vazia. Se você nunca utilizou uma ferramenta 3D antes, não se preocupe, não precisa ficar assustado. O Blender ele é uma ferramenta que tem muito recurso, é bem poderosa, mas também é uma ferramenta relativamente simples de utilizar. E se você aprender a trabalhar com o Blender, você não vai ter tanta dificuldade para trabalhar com outras ferramentas similares, como é o caso do Maya ou, por exemplo, Cinema 4D, mas o Blender é gratuito, então por isso que eu optei por mostrar aqui pelo Blender. Inclusive nem é o software que eu tenho mais facilidade para trabalhar, eu trabalhava muito mais com o Maya e também com o Houdini, mas nesse caso aqui especificamente eu vou mostrar no Blender para que fique mais acessível para todo mundo, tá? Então, quando você cria uma cena nova no Blender, ele vem com esse cubinho, tá? Aqui ó, no centro, vem com uma câmera padrão, isso aqui é a câmera dele, tá? Não é muito bonita, mas é a câmera do Blender, e com uma luz padrão também. Essas são as características da cena. Por padrão também, como vocês podem ver, a origem, né, que a gente chama, que é onde está o ponto 00, também já está coincidindo com a origem dos eixos aqui, ó. E cada eixo na sua cor, como eu já tinha mostrado. O eixo azul para o eixo Z, né, da vertical, o eixo Y para representar a profundidade e o eixo X para representar a distância
horizontal. Então eu não preciso desse cubinho, tá? Eu só vou clicar aqui, ó, e apertar a tecla Delete, excluir o cubinho, e a única coisa que eu preciso é puxar a informação lá do FSPY. Se você baixou e instalou, quando você for lá no seu menu de configuração, certo? Você for lá na parte de Edit, então você vai ver aqui nessa parte de Preference, certo? Você tem aqui, ó, essa aba de Add-ons, né? Que seria então os complementos do Blender. Se eu digitar aqui, ó, FS, já foi suficiente. Ó. Como eu tinha instalado já, então já apareceu para mim, ó, o FSPY. Eu não precisava vir aqui para mostrar isso para vocês, ele já está funcionando. Mas eu abri para vocês conferirem, depois que vocês instalarem, se ele aparece aqui, tá? Então, como o meu já está instalado, eu vou lá no menu File, depois aqui em Import, e aí aparece para mim já essa opção aqui, ó, de importar direto um arquivo FSPY. Eu vou clicar e vou lá na pasta onde eu salvei o meu arquivo, no caso aquele lá, Corredor Hospital, certo? Só selecionar, mandar importar. Olha só que coisa sensacional. Quando eu fiz isso, ó, ele já automaticamente ele já coloca a imagem de fundo, certo? Isso aqui não é um modelo 3D, tá? Isso aqui é só uma foto. Mas a foto já veio configurada com o padrão da câmera, ele criou uma câmera e nomeou essa câmera Corredor Hospital, que é o mesmo nome que eu dei para o projeto, tá? Então, essa câmera chamada Corredor Hospital, ela só vai servir para uma coisa, para projetar a imagem em cima do modelo 3D que a gente vai gerar, certo? Então essa câmera ela não vai servir para animar, ela não vai servir para nada. Imagina essa câmera como sendo um projetor, que você ligou esse projetor e a imagem que está sendo gerada pelo projetor é essa foto. Então quando a gente criar qualquer coisa aqui, uma parede, um chão, qualquer coisa, ele vai projetar essa imagem naquele objeto, certo? E a projeção vai partir dessa câmera aqui. Então, como eu não quero de jeito nenhum tirar essa câmera do lugar, eu vou bloquear logo, estou com ela selecionada aqui, ó, eu vou bloquear logo todas as características dela, a posição, a rotação e também a escala, justamente para prevenir, né, que eu acabasse tirando ela do lugar sem querer. Olha que interessante também, ó. Olha onde é que apareceu aqui, ó, a origem, ó, no cantinho da porta, ó, justamente porque eu defini lá no FSPY que eu queria que minha origem fosse aqui. Isso vai facilitar bastante o nosso processo, porque já quer dizer que o chão já está alinhado com o chão e o cantinho da porta também já está alinhado com a origem, que vai ser o que a gente vai utilizar para começar a nossa modelagem. Para facilitar o processo de modelagem, eu vou fazer duas coisas, tá? E aí, como eu falei, a modelagem vai ser tão simples que mesmo que você nunca tenha modelado na vida em nenhuma ferramenta 3D, você vai conseguir fazer, tá certo? Então vamos acompanhar. Primeira coisa que eu vou fazer e vou mostrar para vocês. Em relação à navegação, tá? Ó, aqui eu tenho a ferramentazinha da mãozinha, ó, que me permite mover aqui, ó, nesse sentido. Tem a ferramenta da câmera, que vocês vão ver que eu vou usar bastante, porque eu vou ficar alternando entre o modo de ver a imagem projetada e o modo de trabalhar com a câmera, que eu já vou dar mais detalhes aqui. E também eu tenho a minha vista, aliás, o meu manipulador aqui que permite que eu me oriente, né? Os eixos X, Y e assim por diante, tá? E também ele vai permitir, ó, que eu eventualmente eu possa mover a minha vista aqui, ó, girar. Se desencaixei, o que é que eu faço? Clico na câmera, ó, e aí ele volta para a posição padrão, que é o mais importante, que é justamente isso. Ó. Mexi aqui, ó. Mexi, às vezes eu preciso mexer para poder mover, para poder procurar um ponto lá, ó, andar aqui, ó, tá ali a câmera. Cliquei, ó, ele volta para a origem, beleza? Então, ó, vamos lá. Para começar a modelar, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou trocar esse modo de visualização aqui, ó, aqui em cima, para o modo que a gente chama de X-Ray, certo? O X-Ray, né, é o raio-x, né? Então, nesse modo, quando a gente modelar alguma coisa aqui em cima, a gente vai conseguir ver o modelo, porque vai ficar transparente, e vai conseguir ver a foto simultaneamente. E isso é importante, porque a gente precisa ver o que é que a gente está fazendo, tá certo? E também, para facilitar o trabalho, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa minha tela para parte da tela ficar sendo para visualizar o resultado e a outra parte para modelar, certo? Tem uma maneira muito fácil de fazer isso aqui no Blender, tá? A gente simplesmente vai clicar aqui em cima, no cantinho da imagem, ó, e arrastar. Ele indica se a gente quer dividir na vertical ou se a gente quer dividir na horizontal. Quando eu arrastei mais para cá, ó, ele faz a divisãozinha aqui. Eu vou deixar essa divisão, a princípio, na horizontal, tá? Porque aí eu dei a minha imagem ela é mais horizontal e assim fica mais fácil para a gente trabalhar assim. Então eu vou deixar desse jeito, por enquanto, tá? Pronto. Então, ó, estou com essa imagem duplicada, certo? A minha imagem de referência aqui, ó.
certo? E aqui embaixo a que eu vou modelar. Então, nessa que eu vou modelar, como vocês estão vendo aqui, ó, eu posso até girar um pouquinho aqui, ó, porque depois que eu começar a modelar, vocês vão começar a ver melhor o que é que eu estou fazendo ali, ó, certo? Estou usando aqui os eixos para posicionar, ó, posso usar o zoom também aqui, ó, certo? Tem atalhos para fazer isso com o mouse, mas no caso aqui eu estou trabalhando com a canetinha, não estou trabalhando com o mouse, então eu não vou usar a rolagem, eu vou usar os recursos direto aqui da interface do Blender, até para vocês se acostumarem, certo? Então, vamos lá, como é que a gente começa a modelar, principalmente se você nunca modelou em 3D antes, e como é que a gente vai conseguir modelar exatamente igual essa foto, que é o que a gente precisa, tá? Primeiro eu vou esclarecer que a gente não precisa fazer todos os detalhes da foto, não precisa desenhar o extintor de incêndio, as lixeirinhas, cada mínimo detalhe aqui, porque a vantagem dessa técnica é que você faz uma modelagem mínima, tipo chão, paredes, portas e já foi, entendeu? Então é bem simples. Então como é que a gente vai fazer? A gente pode ir acrescentando mais detalhes se quiser depois, mas a princípio a gente vai fazer uma modelagem mais básica. Então para começar, eu vou começar do meu ponto de referência, que é isso aqui, ó, né? Então, ó, nesse caso especificamente, eu marquei lá o cantinho da porta e vou começar a desenhar alguma coisa. Então, o que é que a gente vai fazer? Ó? Nessas barrinhas aqui do lado, a gente tem as nossas ferramentas principais, mas eu também tenho aqui em cima o menu de adicionar. Então eu vou clicar aqui, ó, adicionar, que como ele está dizendo, ó, o atalho é Shift A. Fica atento nesses detalhes, porque aí você pode, quando for se acostumando, começar a usar mais os detalhes, os atalhos, melhor dizendo, né? Então, por exemplo, se eu apertar aqui Shift A, como ele falou, ó, aparece esse menuzinho aqui, ó. Então eu posso ir lá em malha e vou criar um plano, certo? Um plano, sim, porque a gente vai trabalhar só com planos. Então eu vou clicar aqui, ó, apareceu o plano. O plano apareceu lá na origem, ó, zero surpresa, tá? Ó. Tá aqui o plano, ó. Esse plano que a gente está vendo aqui é esse mesmo que a gente está vendo aqui embaixo, certo? É porque eu dividi a vista para uma parte a gente fazer a nossa modelagem e a outra a gente ficar acompanhando como é que ela está ficando, certo? Então, ó, por exemplo, para modelar esses objetos aqui, ó, a gente está no modo de objeto, como o próprio nome falou, certo? Eu vou trocar aqui, ó, para o modo de edição, certo? Quando eu troco para o modo de edição, ele fica assim selecionado. E aí, ó, eu posso escolher se eu quero selecionar os pontinhos, ó, que são esses pontinhos aqui, ó, esse pontinho, esse outro pontinho ou esse, certo? Eu posso selecionar os pontos, eu posso selecionar as linhas, ó, essa linha ou essa. Ou posso selecionar as faces, que é justamente quando você clica no centro aqui, ó, ele seleciona a face inteira. Eu acho mais fácil para esse caso trabalhar com as linhas, tá? Ó. Então vou começar clicando nessa linha aqui, ó. Então, eu cliquei naquela linha, uso a minha ferramenta de mover, ó, tá vendo aqui, ó, a ferramenta de mover, e vou trabalhar com as minhas setinhas, ó. Quando eu vou movendo aqui, ó, tá vendo, ó, que eu posso posicionar essa linha onde eu quiser, ó. Então, ó, eu vou posicionar essa linha, aqui, vou até chegar mais perto para vocês verem, ó. Posicionei a linha aqui, ó, tá vendo? Para ela ficar certinho aqui, ó, tá? Se eu quiser marcar esse imãzinho aqui, ó, tá vendo? O snap. O que é que vai acontecer? Ó? Na hora que eu mover aqui essa minha linha, ó, ela meio que pula assim, ó, tá vendo? Ó? De um lugar para outro, tá? Ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó, para deixar do jeito que ela estava antes de eu mover, ó. Aí eu ativei aqui o snap, ó, significa que quando eu for mover, ó, ele já vai pular direto, ó, tá vendo? Ó, para o ponto onde está a minha origem. Isso vai facilitar bastante meu trabalho, tá vendo? Ficou perfeito, ó. Vou clicar agora nesse outro aqui, ó. E ó, vou até mover um pouquinho assim para vocês poderem verem melhor, ó. Eu vou mover agora essa setinha verde, ó, no caso eu comprimento, ó, também, ó, cliquei, ó, arrastei, ó, ele bateu certinho com o ponto da origem ali, ó. Nesse caso, eu só vou precisar ser mais preciso para esse começo, tá? O resto todo eu vou fazer meio no olhômetro, porque é o suficiente, tá? Então, ó, vou desmarcar aqui, isso aqui, eu não preciso mais deixar isso aqui marcado. Vou selecionar, por exemplo, essa linha, ó, e aí eu vou aumentar, ó, usando a ferramenta de mover, como vocês estão vendo, ó. Eu vou aumentar até que chegue lá na parede do outro lado, estão vendo aí, ó? Pronto, ó, cheguei até a parede do outro lado. Então, ó, já tem um começo aqui. Outra coisa também que eu posso querer fazer, ó, certo? Eu quero deixar certinho com a largura da porta, ó. Então, ó, eu posso fazer assim, ó. Eu posso selecionar, ó, tanto por aqui como por ali, tanto faz, ó. Selecionei. E aí, ó, eu vou mover, ó, essa linha, ó. Tá vendo aqui? Eu sempre usando as setinhas, tá? Eu tô usando a setinha verde aqui, ó. Até o ponto, ó, que coincida, ó, com o canto da porta, tá vendo? Então, ó, essa medidazinha que eu fiz aqui, ó, é a parte do chão correspondente ao chão que fica em frente a essa porta e que está exatamente com a largura da porta, tá?
Eu falo exatamente o que eu quero dizer assim do ponto de vista visual, tá? Porque eu não peguei medidas e não vai ser necessário para o que a gente vai fazer aqui. Esse nível de detalhamento aqui já está perfeito. Então, ó, agora, a partir desse momento, eu preciso começar a construir o meu modelo, porque por enquanto eu só tinha pego o meu plano e ajustei, né, as dimensões desse plano, né, puxei as linhas para que ela coincidisse certinho com o meu objeto aqui. A partir de agora sim a gente vai começar a modelar. Então eu vou começar modelando, puxando um pouco mais de chão, ou criando um pouco mais de chão para esse lado aqui, até coincidir com o final da foto. Tá? Então a partir de agora a gente só vai usar dois comandos. Um comando que é para criar mais superfície, que a gente chama de extrusão, portanto o atalho dele é a letra E, né, de extrusão, né? E também a letra do eixo para onde você quer mexer. Então, por exemplo, se eu quiser criar mais modelo, né, criar mais superfície, eu aperto a letra E e depois dou um apertãozinho, aperto uma vez só na letra para a qual eu quero que ele se direcione. Então, vou mostrar aqui o exemplo. Vou apertar a letra E, porque eu estava com essa linha selecionada, ó, tá vendo? Ele fica querendo criar mais superfície. Só que assim ela está solta. Só que eu quero criar superfície no sentido da profundidade. Qual é o sentido da profundidade? Y. Então aperta a letra Y, pronto. Ó. E aí, ó, eu posso criar mais chão, digamos assim. Ó. Aí eu vou criar chão, ó, até aqui, ó, tá? Porque já passou da foto, já tem chão suficiente aqui, tá? Ó. Até aqui tá ótimo esse chão. Vou deixar aqui assim. Vou criar só um pouquinho mais aqui, ó, só porque depois vai ter essa parede aqui, ó. E aí é bom ter um pouco mais de chão para chegar até aquela parede, mas aqui já chegou do tamanho da foto, está suficiente. Vou criar mais chão agora para o outro lado, né? Ó, então, ó, vou selecionar essa linha aqui, ó. E aí eu vou criar mais chão para lá. Deixa eu até mudar a posição aqui um pouquinho, né? Para vocês irem visualizando. Ó, aqui está a minha câmera, ó, e eu estou criando agora, eu vou começar a criar mais chão para lá, certo? Ó, como é que cria mais? Ó, letra E, aí ele fica assim, ó. E a letra que eu quero, para onde eu quero ir. Nesse caso aqui, Y, porque é o sentido da profundidade, ó. Aí eu estou criando mais chão para lá, certo? Eu posso parar aqui onde eu quiser, mas eu vou parar em alguns pontos específicos porque vai me ajudar que eu tenha algumas referências, por exemplo, assim, ah, chegou uma outra porta aqui, por exemplo, eu vou parar aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui no detalhe, ó. Até mostrar aqui mais de perto na foto, ó. Aqui, ó, e é por isso que eu deixei essas duas vistas abertas, tá? Para vocês poderem ir acompanhando, ó. Lembra que eu deixei duas linhas aqui coincidindo com essas portas? Eu vou deixar linhas coincidindo com algumas coisas, por exemplo, uma linha aqui coincida com o tamanho desse corrimão, uma outra linha que coincida com o tamanho dessa parede, certo? Uma outra linha que coincida, sei lá, com o local onde aparece aquela parede lá no fundo, certo? Então eu vou parar sempre que tiver algum detalhe importante, porque isso vai me ajudar depois na hora de construir os outros detalhes da modelagem e eu já ter essa referência. Certo? Então por isso que eu parei mais ou menos aqui onde seria outra porta e assim por diante, tá? Vou até voltar um pouquinho, na verdade eu já estou com a ferramenta de mover, ó. Vou voltar um pouquinho só para vocês verem que passou um pouquinho aqui do ponto, ó. Vou voltar um pouquinho aqui, ó, porque na verdade meu corrimão ele termina aqui, certo? Mais ou menos assim. Bem, e aí eu vou seguir nessa toada aqui, tá? Eu não vou dar muitos detalhes, mas e só apertando a letra E, depois aperto a letra Y, porque eu quero criar mais chão, e eu vou criar mais chão até terminar o chão, tá certo? Vamos lá. Então, seguindo, faz isso, depois Y, sigo, fazer até ali, ó, que é onde termina esse espaço, foi. E assim eu vou criando, tá? Ó. Agora eu vou fazer as marcações aqui da minha parede, tá? Ó. Vou mover aqui, ó. O chão tá pronto, tá? Ó. Eu só preciso fazer, é um corredor, né? Então eu só preciso fazer chão, duas paredes e o teto, tá? Depois só acrescentar um detalhezinho ou outro. Então, para fazer aqui, ó, essa parte aqui da parede, ó, até mover aqui para vocês poderem ver melhor. Essa parede, ela tem dois detalhes que eu queria fazer, ó, tá? Ó. Ela tem um rodapé, certo? Ó. E ela tem esses corrimões aqui, ó, que vocês estão vendo, né? Ó, corrimão. Detalhes assim bem pequenos, como tipo essa tomadazinha na parede, você só precisa fazer se ela aparecer em detalhe, assim, se ela aparecer tipo um volume muito maior, aí você acrescenta, senão não precisa não. A gente só vai acrescentar os detalhes que sobressaem bastante, como é o caso aqui desses corrimões e das portas e janelas. O resto pode deixar liso que vai funcionar bem, tá? Eu vou mostrar para vocês como vai funcionar bem. Então, ó, para fazer essa partezinha aqui, ó, tipo o detalhezinho do corrimão, tá? Ó, a gente vai fazer assim. Deixa eu só mostrar para vocês. Eu vou selecionar essa linha, ó, só que essa linha, ela é toda essa linha aqui, ó, ela é bem comprida, ó, certo? Então,
Para selecionar essa linha, o que eu vou fazer é assim, ó, eu já estou no modo de seleção de linha, clico nessa linha aqui, certo? Depois segura a tecla Alt e clica em qualquer outra aqui, ó. Aí ele seleciona toda a linha do corredor, toda ela seleciona, certo? Aí agora eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ó, vocês vão ver, a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Eu vou apertar a letra E e depois o eixo para onde eu quero ir. Nesse caso eu quero ir para cima, é o eixo azul, o eixo Z. Então, ó, letra E, ele faz isso aqui, ó, cria essa abinha, ó. Depois eu aperto a letra Z, só aperto e solto. Ele vai ficar em pezinho assim, ó, tá vendo? Ó? E aí, como eu falei, eu podia fazer o detalhe do rodapé? Podia, mas é tão fininho que nem vai aparecer. Eu vou fazer só esse detalhe mesmo aqui do corrimão mesmo, tá? Ó. Então vou clicar uma linha aqui para deixar o corrimão. Outro detalhe, ó. Se você estiver movendo e ele estiver movendo muito rápido, é só segurar a tecla Shift, ó, que ele faz bem suave. E assim você pode deixar a linha exatamente onde você quer, tá? Ó. Então deixei aqui, ó, pro corrimão. Letra E de novo, ó, ele faz isso aqui, né? Depois aperto a letra Z, né, para ele poder mover na vertical, ó. Como eu falei, se estiver indo muito rápido, segura Shift, ó, que ele vai devagarzinho, ó. Vou clicar aqui. Fiz a segunda linha aqui do corrimão, ó, para fazer a divisão, certo? Esse teto não tem detalhe nenhum, eu posso passar direto para o outro lado, tá? Sem se preocupar com nada, tá? Eu vou fazer separado o que seria o teto do que seria depois a outra parede, porque a outra parede eu prefiro puxar a partir do chão, tá? Para ficar mais certinho, tá? Mas aí tanto faz. Eu vou fazer logo o teto porque eu já estou aqui. Aí eu vou pegar e já vou puxar para ser a minha linha do teto, ó. Já estou aqui, ó, tá vendo? Ó? Como é que faz, hein? Ó, letra E, aí ele faz isso, né? Ó, faz isso aqui, ó. E depois aperto no sentido que eu quero andar. Eu quero andar no sentido do eixo X agora, ó. Aperto X, ó, que ele vem certinho assim, ó, como se fechando a caixinha, ó. Aí eu vou, ó, alinhar essa linha aqui, ó, com o teto, ó, certo? Alinhei, cliquei, ó. Ó que beleza. Já tá assim, ó. Meu modelo, olha. Já tem chão, tem parede e tem teto. Falta só o quê? A parede do outro lado agora, certo? A parede do outro lado, como eu falei, também não vou fazer um monte de detalhe não, tá? Eu vou fazer só basicamente a parede e o detalhezinho desse corrimão aqui, ó, porque o corrimão ele se sobressai muito. E aí também se eu deixar liso, aí vai dar para notar que tipo é só um pedaço de papel, né? Não é um 3D. Então por isso eu vou acrescentar então um volumezinho aqui para poder ficar bem bacana, tá? Então vamos lá. E para fechar, letra E de novo, ó, Z. Vou descer até, ó, encostar no chão, né? Ó. Se passar do chão tem problema? Não, não tem problema. Se faltar seria problema, mas passar não tem problema, porque o importante é que esteja fechado, porque aí a gente consegue projetar bem bonitão, tá certo? Ó. Então vou deixar aqui assim. Tem hora que ele até marca, ó, pronto. Beleza, ó. Então, ó, olha só que legal. Ah, inclusive aqui é bom porque na outra vista ali tava parecendo que tava certinho, né? Ó, mas aqui nessa vista aqui, ó, dá pra ver bem, ó, que na verdade ele passou um pouco do chão aqui, ó. Não é que passou, é porque o chão ficou curto, né? Ó. Não tem problema, tá, pessoal? Porque como eu falei pra vocês, aqui tá bem fácil de consertar, né? Porque eu tô vendo, ó, tá vendo? Ó? Aqui, ó, certo? Inclusive nessa vista aqui eu não preciso daquele negócio do raio-x, né? Então eu vou clicar aqui, ó, e vou desmarcar o raio-x. Pronto, ó. E assim a gente vai ver melhor, inclusive, ó. Tá, ó. Ó aqui, ó, como é que tá, ó. Vou tentar baixar um pouquinho mais pra vocês poderem ver, ó. Vou baixar aqui assim, pronto, ó. Olha só, nosso corredor aqui, ó. Certo? Como eu disse, o chão não está batendo certinho, não tem problema, ó. A gente pode ajustar isso aqui, ó. Posso até inclusive botar para ver assim do lado, ó, que a gente consegue ver bem. Eu vou colocar para ver do outro lado, ó, assim e assim, pronto, ó. Certo? Nesse caso, como eu falei, a gente pode mover à vontade. Ali é o lado da câmera, ó. A câmera está aqui, ó, tá vendo? A câmera que vai usar como projetor, certo? Como eu falei para vocês, se eu quiser selecionar essa linha para puxar, é bem fácil, né? Ó. Eu só clico nessa linha. Depois segura a tecla Alt, clica em qualquer pedaço dela, ó, ele marca todo, ó, e assim eu posso mover aqui, ó, certo? Até, ó, encaixar aqui, ó. Se passar não tem problema, tá? Porque como eu falei, o importante aqui, ó, é que ele feche, tá? Ó. Então, pra mim aqui tá ótimo assim. Pronto, agora fechou. Tranquilo, ó. Vamos ver aqui como é que tá, ó. Fechou a nossa caixinha. E aí, para que serviu essas linhas que eu marquei, ó? Isso que eu vou mostrar agora para vocês, que legal, ó. Eu vou colocar tipo a porta para dentro, vou colocar as janelinhas para dentro, vou começar por essa porta aqui, ó, que tá fácil. Como é que a gente faz para fazer isso? Mesmo jeito que a gente estava fazendo antes, ó. Só que agora eu vou trabalhar com a face, ó. Então, ó, eu vou clicar aqui, ó. Selecionei essa face. Vou precisar selecionar essa outra, tecla Shift, ó.
e também essa outra aqui. A gente clica no centro do quadradinho, do retângulo, né, melhor dizendo, e ele seleciona a face. Ó, agora que eu estou com essas faces aqui selecionadas, eu vou poder empurrar essa porta para dentro. Para empurrar é do mesmo jeito, a gente aperta a letra E e depois a letra no sentido que a gente quer empurrar, né? No caso seria o eixo X aqui, ó, que é para dentro aqui, ó, tá vendo, ó? Então, ó, quando eu estou empurrando assim, ó, eu estou marcando onde é que vai ser a minha porta aqui, ó, como se estivesse cavando aqui, ó. Então ela vai ficar assim, ó. Pronto, olha só, legal, certo? Então agora, meu modelo agora tem o lugar da porta ali, ó, certo? Se a porta tivesse aberta, era para deixar o buraco? Não. Mesmo que a porta tivesse aberta, não era para deixar o buraco, tá? Na malha 3D, deixa assim, ó, que tá tranquilo, porque precisa projetar, certo? Vamos fazer também o corrimão, ó. Ó como é simples o corrimão aqui, ó. Só que antes de fazer o corrimão, eu tô vendo que essa parede é um pouco mais comprida, tá? Então eu vou puxar ela um pouquinho mais para fora, certo? Como é que a gente seleciona? Do mesmo jeito, né? O pessoal que eu falei para vocês, ó. Clica aqui, ó, na linha, ó. Depois segura a tecla Alt e clica na outra linha qualquer, ó. Ele seleciona todas, tá vendo, ó? E aí eu posso puxar essas linhas todas um pouco mais para fora, tá? Com a ferramenta de mover. Porque como vocês estão vendo aqui na foto, essa parede ela vai até um pouco mais para fora aqui, ó. Ó. Mover até, ó. Pronto, ó. Agora ela chegou aqui, ó. Certo? Foi até lá fora. Inclusive isso é importante, ó, porque se eu quiser criar essa paredezinha aqui do lado, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Desse lado aqui, ó. Essa parede aqui, ela tem tipo uma esquina, ó, que vira para esse lado. Então, ó, eu vou pegar, vou selecionar essa linha aqui, ó, tá? Vou pegar mais um pouco, né, ó, pegar mais um pouquinho dela, vou segurar a tecla Shift, clicar nessa outra linha aqui também e essa outra aqui também. Vou pegar tudo isso aqui, ó. Então, vamos lá. Letra E, fez isso aqui, ó, depois X, para ficar retinho, ó. E vou só completar essa esquinazinha aqui, ó, que ele tinha na foto, ó. Tá? Porque na foto, ó, tinha essa viradinha aqui, ó, essa esquina aqui, ó, tipo como se fosse aqui o corredor, né? O corredor termina aqui. Então por isso que eu coloquei aqui, porque isso apareceu na foto, vai que aparece na nossa animação depois. Então eu coloquei. Como eu falei para vocês, ó, vamos fazer o corrimão agora. Ó como é que vai ficar fácil aqui de fazer o corrimão. O corrimão é esse aqui, ó. Então eu vou pegar aqui e selecionar essa face, ó. Certo? Eu selecionei essa face aqui. Vou aproveitar e fazer esse outro corrimão também já aqui também, ó. Segura a tecla Shift, clico também aqui, ó. Acho que tem mais um lá no fundo, tá? Eu vou aproveitar para fazer também o outro. Aliás, esse aqui é até aqui, né? Já dizendo, ó. E aí depois tem um lá no finalzinho ali. Pronto. Então, ó, agora eu vou projetar esse corrimão. Do mesmo jeito, ó. Letra E, ele vai fazer isso aqui, ó. E depois X, ó, porque eu quero só um pouquinho, ó. Se ficou demais, ó, na hora que eu mexi, lembra o que é que faz? Ó, segura Shift, que vai bem devagarzinho, ó. E aí você faz só a profundidade que você quer. Pronto. Olha só como é que tá, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha, já tem a parede, ó, com o corrimão na parede, ó, e mais a porta. Não fez aqui dentro da porta não, viu? Não se preocupem, ó, porque eu fiz a extrusão só para fora. Então, ó, só fez o corrimão. Vou fazer o corrimão do outro lado também e vou fazer essas janelas, tá? Ó. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente acrescenta essa linha que ficou faltando aqui dessa janela. É assim, ó. Aqui na barrinha de ferramentas, ó, vou até puxar um pouquinho mais para baixo para vocês verem. Tem uma ferramenta aqui, ó, de fazer corte, tá vendo? Ó? Loop Cut. Então essa ferramenta que você vai usar para fazer corte, ó. Então, ó, eu vou clicar aqui, ó, nessa ferramenta, tá, ó, cliquei. Ele já vem, ó, meio que desenhando as linhas, tá vendo aqui, ó? Meio que você pode escolher onde é que você quer fazer corte. Eu vou fazer um corte aqui, ó, tá? Porque a outra parede está mais distante, mas depois eu só posso mover a linha. Eu posso mover a linha, não tem problema. Então eu fiz um corte aqui, certo? Ó, posso até acrescentar um outro corte aqui, ó, que já vai ficar mais perto do que eu quero, tá? Pronto. E aí, ó, como vocês já sabem, eu posso pegar a ferramenta de mover e eu posso mover essa linha também, ó, certo? Para deixar ela onde eu preciso, tá? Então deixa eu voltar aqui, pronto, para poder visualizar aqui, ó, tá vendo? E aí eu vou mover essa linha, ó, puxar ela um pouquinho mais para lá, ó. Pronto, eu movi a linha para conseguir deixar ela exatamente onde eu precisava que ela estivesse. Da mesma forma, eu poderia fazer também em relação a essas outras linhas aqui, ó, certo? Por exemplo, se eu quisesse que essa linha aqui, ó, coincidisse exatamente com o finalzinho do corrimão, ó. Então eu posso clicar nessa linha aqui, ó, tá? Vou clicar aqui com a tecla Alt, né? Porque ele vai selecionar todas assim, né? Pronto. E aí, como vocês já sabem, né? Eu posso usar a minha setinha aqui, ó, para mover essa linha mais para frente, tá? Vou ver aqui, ó. Vou puxar um pouquinho mais, ó, pronto. Vou deixar ela ali, ó, certinho com o finalzinho do corrimão. E assim por diante, tá? Mas eu só vou cavar aquela janela ali para dentro, que é o que me interessa. E a partir daqui eu já vou estar mais ou menos satisfeito com o meu modelo, tá? Pronto, selecionei, ó.
E aí, ó, letra E, né? Depois X, para colocar para dentro assim, ó. E aí eu já cavei aqui essa janela aqui. Deixa assim. Pronto. Vamos dar uma olhada no nosso modelo novamente aqui embaixo, ó. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver melhor, ó. O meu modelo, ó, ele tem, ó, vou mostrar aqui de perto, ó. Ele tem a parte da janela ali, ó, que eu cavei, ó, certo? Ele tem a parte da porta desse lado aqui, ó, também, ó, certo? Ali, ó. E tem também a parte do corrimão desse lado. Eu vou acrescentar só o corrimão também desse outro lado aqui, ó, certo? Só para a gente finalizar esse modelo. Ok, pessoal, então agora que já está tudo certo aqui, só falta então fazer essa última extrusão, né? Puxar esse último volumezinho aqui, ó. Vou pegar aqui novamente como face, vou selecionar então esse pedacinho aqui, mais esse outro pedacinho aqui e mais esse outro pedacinho aqui, é suficiente, tá? Não precisa mais do que isso, porque o resto não vai dar para ver mesmo, tá? Letra E, né? Depois letra X e vamos puxar um pouquinho para frente aqui, ó. Pronto. Agora sim, a gente já tem todos os volumes, vou voltar aqui para o modo de objeto. Certo? Então, ó, isso aqui que a gente tem, ó, certo? É o nosso corredor, certo? Não está super modelado não, mas tem já, vou até puxar um pouquinho mais para vocês poderem ver melhor. Pronto, assim, ó. Então, ó, esse corredor aqui, ó, tem aqui a câmera que vai servir de projetor e o nosso corredor está aqui, ó, certo? Lá, chão, teto, janela, porta, né? Tudo isso aqui, ó. Então, o que eu vou fazer agora é projetar a minha foto nesse corredor. Quando a gente projetar a foto no corredor, a gente vai conseguir até andar dentro dessa foto. Só que para isso eu vou primeiro precisar aplicar um material que a gente chama, né, uma textura, dizer que a textura vai ser a minha foto e que quem está projetando a minha textura vai ser a minha câmera, certo? Vamos ver como é que a gente pode fazer tudo isso. Eu não preciso mais tanto dessa outra vista aqui, então eu vou voltar essa vista aqui para ser outra coisa. Eu vou trocar aqui, ó, no cantinho dessa vista, eu vou trocar ela para ser o meu editor de materiais, esse Shader Editor, tá? Deixa lá a janelinha assim por enquanto, ó, e quando a gente for começar a colocar os materiais vai ficar melhor da gente visualizar, tá? Deixa eu puxar para cá, ok, pronto, vamos lá. Então, para aplicar o material é simples, a gente já voltou para o modo de objeto, eu seleciono o meu objeto, ó, tá aqui ele, ó, certo? E aí eu vou criar um novo material. Onde é que eu faço isso? Ó? Aqui, ó. Aqui nesse materialzinho aqui, ó, novo, certo? Eu vou clicar aqui, ó, new para novo. Vou dar um nome para o meu material, ó, cliquei duas vezes, vou chamar aqui então de mate, de material. Digamos material foto corredor, certo? Foto corredor. Corredor, vocês sabem, não é uma pessoa correndo, é o corredor do hospital. Faltou um detalhe importante, eu esqueci de colocar, pessoal, é o fundo. Mas não faz mal, eu deixo para colocar esse fundo aqui quando eu for colocar mais alguns objetos, como por exemplo aqui, ó, essas duas lixeirinhas, o extintor de incêndio, porque e também faltou as lâmpadas. É bom porque aí eu mostro para vocês como é que a gente faz isso, certo? Mesmo sem se preocupar com o modelo, tá? Eu vou aplicar do jeito que tá e depois eu acrescento então o fundo, né, da imagem e também mais esses detalhezinhos aqui só para vocês verem como é que a gente acrescenta essas coisinhas que ficaram faltando, tá? Mas eu já vou aplicar o meu material. Quando eu criei um material novo, certo? Aqui embaixo, ó, deixa eu mostrar para você, ele criou esse negocinho bonito aqui, ó, certo? Esses dois quadradinhos aqui, ó. Aqui é a saída do meu material, ou seja, como é que ele vai ficar depois de pronto, e desse lado aqui é como é que ele foi criado. Ó, esse material do jeito que ele está aqui, ó, se eu for pedir para visualizar meu material, ó, ele é só uma parede branca, certo? Ó, somente essa parede branca, não tem nada demais. Por quê? Porque por enquanto a única cor que tem aqui, ó, a única base que tem é esse material branco. Então eu vou trocar essa cor de base pela minha foto, certo? Então eu vou clicar aqui, ó, vou clicar aqui em Shift A, que seria adicionar, né? Então ó, Shift A, e aqui na busca eu vou digitar aqui, ó, na pesquisa, né? Eu vou colocar aqui, ó, Image, ó, pronto. Quando eu botei Image apareceu, ó, textura, imagem. Vou clicar, ó, aí apareceu uma caixinha de textura de imagem, ó. Então, nessa caixinha de textura de imagem, onde eu vou dizer onde é que está a minha imagem, ó. Tá vendo? Ó, eu vou clicar aqui para abrir a minha imagem. A minha imagem, ela está aqui, ó, no meu caso, eu salvei aqui na minha pasta de Camera Mapping, e é esse corredor 16:9, esse aqui, ó. Pronto, essa é a minha imagem. Por que eu coloquei a minha imagem e ela não apareceu aqui ainda?
Porque, nesse caso, eu preciso conectar, ó, o nozinho da minha imagem com o nó da cor base. Ó. Então, eu vou clicar aqui, ó, e conectar. Quando eu conectei, apareceu. Aí você vai dizer, não apareceu nada aqui, ficou só um bocado de coisa esticada. Lembra que eu falei que a câmera funciona como um projetor? Por enquanto, a câmera não está projetando. Quem está projetando é a própria imagem sendo projetada no modelo. E aí ela ficou assim, ó, esticada, por isso que não dá para entender nada. E ela tá como se ela fosse projetada toda no chão, assim, ó, tá vendo? Estranhíssima. Então vou voltar aqui para voltar a visualizar a minha câmera. E aí nesse caso aqui, o que eu preciso fazer, ó, além de criar esses materiais, é indicar de que maneira essa textura vai ser projetada aqui, ó. Então, por enquanto eu não preciso mais dessa caixinha aqui, certo? Eu posso guardar ela ou então deixar de outro modo, tá? Vou clicar aqui, vou voltar isso aqui, por exemplo, para ser só a janela normal, tá? Então, simplesmente tirar ela daqui, ó. Vou clicar e arrastar, eu puxo ela para aqui para o meio, ó. Ele vai substituir essa área. Pronto, substituiu aqui, ó. Só que na verdade nessa área aqui eu não quero ver o editor de materiais, né? Na verdade eu quero ver a minha vista 3D, né? Tá aqui, ó, pronto. Então tá aqui ela, a minha vista 3D. Só que eu quero ver a minha vista 3D a partir da visualização da minha câmera, né? Ó. Então vou deixar assim e vou aqui, ó, na minha cena, ó, dizer que a câmera que eu quero ver, né, é a minha câmera do corredor, tá? Desculpe aqui, tá? A minha câmera é a câmera do hospital, né? Essa aqui, ó, pronto. E aí, ó, eu quero ver ela com a textura, ó, certo? Por enquanto, ó, que aqui, ó, é só o arame, tá vendo, ó? Só o arame com a cor do material e aqui com a textura. A textura não está encaixada ainda, né? Ó, porque, como eu falei para vocês, falta acrescentar uma coisinha, ó, no meu plano, né? Que é o meu prédio aqui que eu modelei, ó, certo? Posso até trocar esse nome aqui de plano para modelagem, tá? Se você quiser, ó, colocar aqui modelagem. Pronto. Que é justamente o objeto em 3D que eu modelei aqui, ó. Nesse objeto modelagem, eu preciso vir aqui nessa chavezinha de boca e acrescentar dois modificadores. O primeiro modificador que eu vou acrescentar é um modificador de mapeamento. O que é que isso aqui faz? Imagina uma caixinha de presente, por exemplo. E aí, como é que você embala uma caixa de presente? Você tem que pegar um papel e pegar aquele papel e meio que envolver aquela caixinha, né? Dobrando assim nos cantinhos para envolver. É exatamente o que a gente vai fazer aqui. A gente desenhou a nossa caixinha, né? Modelou a nossa caixinha, mas a imagem é como se fosse um papel que está plano. Então eu clico aqui, ó, nesse UV Project, certo? Ó. Vou repetir como é que eu fiz, ó. Eu cliquei na chavinha de boca com a modelagem selecionada, né? Com o meu modelo selecionado. Clico aqui em adicionar e aí eu vou lá, ó, e vou aqui no menu Edit acrescentar um UV Project. Quando eu acrescentei, nada mudou. Por quê? Porque eu tenho que dizer quem é meu mapa. Eu vou clicar aqui, ó, e dizer que é o mapa que foi criado lá no FP Spy, né? Pronto. Esse é o mapa que foi criado lá. E quem é o objeto que vai projetar? Aí eu vou clicar aqui, ó, e vou dizer que é a câmera corredor hospital que foi criado lá no FSpy, ó, tá vendo? Pronto. Ó. Quando eu fiz isso, a textura apareceu aqui, ó, mas apareceu toda zoada. Parece que o papel foi amassado antes de acrescentar na minha embalagem, tá? Então, como é que a gente resolve isso? Muito simples. Tem duas coisas, na verdade, que a gente precisa fazer. A primeira é colocar o tamanho da imagem. Então, ó, eu vou lá, ó, só para confirmar com vocês aqui o tamanho da imagem, ó, vou clicar aqui, ó, vou ver aqui nas propriedades da imagem, né? Alt Enter, aqui em detalhes. Essa imagem eu já tinha até anotado, mas eu tinha falado para vocês, ó, ela tem 3.840 de largura por 2.160 de altura. Então eu preciso colocar essa informação aqui, ó, no aspecto, tá? Ó. Então eu vou colocar aqui, ó, 3.840 de largura por 2.160 de altura. Pronto. Fiz isso, ó. Ele encaixou, mas continua toda zoada. Parece que saiu amassando, né? Como eu falei. Para corrigir agora, a gente acrescenta o segundo modificador. Eu vou clicar aqui, gerar, e vou escolher aqui a opção de subdivisão. Aqui, ó, Subdivision Surface. Tá? Cliquei aqui, ó. No começo fica zoadinho, mas aí você clica aqui, ó, simples, e troca aqui esse valor para 5 em cima e 5 embaixo. Quanto mais divisões você coloca, mais pesado fica, mas essa quantidade é boa o suficiente para ele não deixar deformações na imagem, ó, certo? Então agora, se você observar, ó, isso aqui que a gente está vendo não é mais simplesmente a foto.
é a foto projetada no meu modelo 3D. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês, vocês não estão acreditando. Vou mover aqui para vocês verem. Olha, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, é a textura que a gente fez, ó, a foto, né? Ó, só que a foto agora está aplicada nas paredes, como se fosse adesivado, ó, certo? Então isso vai ser muito bom, porque quando a gente andar com a câmera aqui dentro, assim, ó, tá vendo? Ó, quando a gente ficar andando com a câmera aqui dentro, ó, a gente vai poder fazer isso, ó, tá vendo? Ó? Como se a gente estivesse andando no corredor do hospital, tá? Quanto mais detalhe a gente tivesse colocado na modelagem, tal, mais a gente poderia andar aqui dentro. E quanto maior fosse a qualidade da imagem também, mais a gente conseguiria andar aqui dentro, tá? Aqui é mais um preview, digamos assim, certo? Então, vou clicar aqui para voltar para minha câmera. Não se importe com essa parte que está sobrando aqui fora, tá? Isso aqui não tem problema nenhum. Eu até posso vir aqui, ó, no menu View, certo? Aqui em Câmeras e colocar nesse aqui, ó, Frame Camera Bounds, tá? Para não aparecer muito feinho aquele jeito lá, tá? Colocar mais assim, para ficar mais bonitinho assim. Pronto, certo? Mas como eu falei, não se preocupe com isso, porque o que vai importar para a gente é, digamos, o que é que a gente vai fazer com essa imagem, né? Com essa modelagem depois que a gente começar a andar aqui, tá? Então, essa partezinha aqui, ó, tá um pouco transparente porque ele está projetando na parede. Eu não tenho as caixinhas aqui, ó, da lixeira, certo? Assim como na verdade eu também não tenho essa imagem de fundo, eu não coloquei uma tampa, digamos assim, no meu corredor. Então eu vou mostrar para vocês que se a gente criar as caixinhas aqui, certo? Essas caixinhas já podem receber essa projeção. Então, ó, como é que a gente faz? Quando eu criar uma caixinha, ela vai aparecer aqui, ó, tá? Ó. Eu vou lá, ó, adicionar, mesh, e vou criar um cubo, por exemplo. Ó, esse meu cubo apareceu aqui. Eu vou apertar aqui a tecla de escala, tá? Que seria essa daqui, ó, e vou diminuir um pouco a escala do meu objeto aqui, ó. Mas aí como é que eu faço para jogar a textura da foto em cima dessa lixeirinha aqui virtual que eu criei, por exemplo, tá? É bem fácil, ó. Essa lixeira tá com o nome genérico aqui de cubo, tá? Ó. Vou colocar aqui, ó, lixeira. Aí isso vai valer para qualquer outro detalhe que a gente quisesse acrescentar no nosso modelo, tá? Ó. Então, ó, fui aqui em lixeira e aí eu venho aqui nessa bolinha que é os materiais, ó, certo? Aí eu vou pegar o material, no caso o material já existe, né? Ó, é o meu material foto do corredor. Quando eu clico, ó, ele aparece, só que ele aparece todo, ó, todo tortinho. Então o que é que eu tenho que fazer? A mesma coisa que eu fiz para o outro, ó. Eu só tenho que ir lá nos modificadores, adicionar primeiro um mapa projetado, certo? E qual vai ser o mapa projetado? Ó, clica aqui, ó, nosso VMap. E quem é que está projetando? Ó, clica aqui, ó, a nossa câmera do corredor, certo? Essa aqui. Pronto. Viu? Ó, já ficou certinho. Ó. Já aplicou o material como se ele estivesse lá. Inclusive agora, se eu duplicar esse objeto aqui, ó, certo? Eu já posso mover e colocar ele como se fosse a segunda lixeira. Para duplicar aqui, ó, a gente aperta Shift D. Então, ó, Shift D, dupliquei, aperta a letra G para mover, ó, depois o Y, né, para ele vir certinho, assim, ó, andar aqui nesse sentido. Então, vou pegar aqui, por exemplo, aqui adicionar um outro cubo ou plano, por exemplo, vou pegar aqui um plano para facilitar meu trabalho, tá? Ele está assim deitado, tá? Então eu não quero ele deitado, eu vou deixar ele em pé, certo? Então, ó, letra R para rotação, ó, ele começa a girar aqui, ó, eu escolho qual é o eixo que eu quero girar. Vou girar no X, ó, ele vai fazer isso. Se eu digitar o valor, ó, certo? Se eu digitar aqui, por exemplo, 90, ó, e der Enter, tá vendo? Ele já vai ficar em pé, ó, tá vendo? Então, ó, eu consigo mover ele aqui, ó, colocar ele aqui alinhado com o chão, ó, certo? Aí eu vou projetar, né, a minha textura aqui e aí eu posso mover ela para trás. Agora a gente vai terminar, tá? Só falta a animação. A minha câmera, ela tá desse jeito. Como é que a gente anima aqui no Blender? Eu vou clicar aqui, ó, nesse quadradinho, que ele vai mostrar as propriedades dele. Essa câmera que a gente está vendo é a câmera que eu não posso mexer. Essa câmera aqui do Blender, na verdade eu posso até apagar, porque o que eu vou querer é duplicar a câmera do projetor para poder trabalhar com ela, tá? Então, ó, essa daqui eu vou até excluir, eu vou deletar, certo? Vocês viram que não mudou nada, eu excluí a câmera, mas não mudou nada. Eu não posso mexer na câmera que serve de projetor, que é essa daqui, ó, certo?
Então eu vou duplicar ela, tá? Ó, Ctrl C, né? Ou então copiar, depois clico de novo nela, colar. É importante nessa hora que você observe qual dessas duas câmeras aqui é que você pode mexer, ó, porque ó, a câmera 001 foi a primeira que foi criada, essa você não pode mexer de jeito nenhum, porque se você mexer vai desencaixar toda a textura. Então essa esqueça, a gente pode até tirar o olhinho dela, na verdade, tá? Ó, tirei o olhinho da câmera primeira, né? Ó. E essa segunda câmera, que é essa daqui, ó, que é a câmera 002, é essa que eu vou animar, tá? Então vou trocar o nome dela aqui, ó, para câmera anima, ou animada, né? Pronto. Porque essa câmera aqui, ó, vou até tocar o nome em cima também, para não confundir, tá? Então essa aqui é a nossa câmera animada. Pronto. Então o grupo e a câmera foram nomeados. Essa segunda câmera aqui, ó, como eu falei, a outra até tem o olhinho dela para ela não correr o risco de mexer. É a câmera onde a gente vai gravar a nossa animação, certo? Ó, então ela está selecionada. Vou desmarcar aqui os cadeadozinhos, que aqui só veio marcado porque eu copiei do outro, né? Ó. Mas o importante é que essa câmera aqui, né, nossa câmera animada, é a câmera que eu vou visualizar, ó, tá vendo? Ela está até mostrando aqui, ó, né? Quem está selecionado aqui é a minha câmera animada. Então, eu vou determinar como é que eu quero que ela comece, tá? Ó, eu vou mexer um pouquinho aqui em Y para colocar ela um pouco mais para dentro. Ó, observa que eu estou andando aqui, ó, mas eu não estou vendo, eu estou vendo a câmera mexer, ó, tá vendo? Ó, mas eu não estou vendo o resultado dela, tá? Então deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó, só para eu trocar a visualização para a visualização da câmera animada, tá? Ó, vamos lá. Então, para eu conseguir ver que essa minha câmera aqui tá vendo, eu vou lá em View, depois aqui em Câmeras e vou pedir para visualizar então a minha câmera ativa, né? Certo? Pronto. Então, ó, essa minha câmera ativa, vamos testar se essa aqui é a minha câmera animada. Eu vou clicar aqui na câmera animada, certo? Vou mexer aqui em Y. Isso, ó. Essa câmera que eu estou vendo agora, tá vendo? Ó, é a câmera que eu vou animar, ó, a câmera que eu vou andar com ela, certo? Então, você vê que a textura não saiu do lugar, só quem saiu foi a câmera, né? Então, ó, eu vou dizer como é que eu quero que ela comece. O que importa pra gente é o que ela tá vendo aqui, ó, tá? Dentro desse retângulo, certo? Então, ó, eu vou querer que ele comece daqui onde ele está mesmo, certo? Então eu vou colocar para gravar aqui, ó, clicando nesse pontinho, ó. Coloquei para gravar aqui, posição em X, Y e em Z, certo? E eventualmente também a rotação, mas acho que só vou mexer com posição, tá? Talvez eu deixe aqui marcado só como uma possibilidade de mexer, tá? Ó. Então, ó, ele criou um quadro-chave aqui no início. Vou deslocar meu cursor, digamos aqui, para o quadro 240, certo? E se a gente considerar uma animação a 24 quadros por segundo, seria 10 segundos de animação, então. Então, ó, adiantei aqui meu tempo, vou andar aqui em Y, ó, como se eu estivesse andando no corretor do hospital. Estou andando, ó. Inclusive, se eu mexer aqui em Z, ó, eu posso ir mais para cima ou mais para baixo para ver mais perto do chão, ó, tá vendo? Eu não vou mexer muito nesses ângulos, ó, porque a gente, se mexer demais, ó, começa a entregar aqui, ó, o que não deveria aparecer. Então, eu vou deixar só mais ou menos no mesmo ângulo, só vou me deslocar um pouquinho mais, assim, tipo em X, ó, andar um pouquinho mais para a direita ou para a esquerda, tá vendo? Ó, que a gente consegue fazer isso, andar mais um pouquinho mais para cá. Eventualmente girar a minha câmera um pouquinho, ó, talvez aqui girar ela em torno do eixo Z um pouquinho, para conseguir mover aqui a posição da câmera, um pouco mais assim, só para criar um pouco de paralaxe, né? Digamos assim, nessa imagem aqui. Pronto. Então, ó, fiz essas modificações, vou clicar aqui no pontinho para gravar essas modificações aqui que eu fiz, certo? Aqui já está tudo configurado bonitinho. Vou até aumentar um pouquinho aqui minha caixinha para ficar mais legal assim a visualização. Pronto. E aí vamos dar um play para ver como é que ficou. O Camera Mapping é realmente impressionante. Transformar uma simples foto em um ambiente 3D, onde a gente possa passear com a câmera, adicionar ou remover coisas e muito mais. Dominar essa técnica é uma vantagem imensa na hora de criar cenários complexos, restaurar locações do passado ou dar simplesmente vida a imagens estáticas. Valeu pela companhia nessa jornada 3D e até a próxima!